Jota Júnior está comigo? Vamos lá falar com o Jota, que o Jota estava até agora. Foi uma tarde de leitura de papéis, documentos e vídeos, Jota. Então agora eu abro todo o espaço para você detalhar o caso desse homem para a gente. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Nader, e a todos. Um caso de Maringá que está repercutindo em todo o Brasil por ser tão terrível como a gente viu na reportagem há pouco da Fernanda Batistella. O homem que usa um álcool para acender churrasqueira e tentar matar a esposa tendo fogo nela. Bom, tivemos aí na reportagem da Fernanda o depoimento dele para a delegada. Hoje aconteceu a audiência de custódia. Temos imagens, separamos quatro trechos que nos chamaram a atenção diante do comportamento e das falas do José Rodrigo Brandura. Ele permanece preso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Isso significa que ele ficará detido por tempo indeterminado. Vocês viram ele negando o crime, tentando atribuir à esposa, falando que ela havia tentado contra a própria vida. No entanto, hoje na audiência de custódia, o comportamento dele era diferente desse que nós vimos. Estava mais contido, aparentemente um pouco mais nervoso, acompanhado de um advogado, acabou confessando o crime, dizendo inclusive que está arrependido. Esse trecho está no ponto e você vai acompanhar com a gente agora aqui no Cidade Alerta. O senhor prestou os primeiros socorros para ela, então? Imediatamente, vamos ver nas filmagens que aparecem. Agiu por impulso, então não foi sem intenção. Nem um pouco, estou arrependido até o fim da minha alma. Está arrependido do que fez? Muito, muito. Tá, então, a confissão dele, dizendo que está arrependido. Outro trecho que nos chamou a atenção foi o comportamento dele, que demonstra um certo desespero ao notar que ficaria preso. Isso porque, o advogado que o acompanhava solicitou ao juiz da audiência de custódia pelo relaxamento da prisão, mas foi negado. E ali, enquanto o juiz estava explicando, e pedindo para que uma pessoa pudesse colocar ali no registro, escrever no registro, foi ditando, fulano vai ficar preso. Bom, nós temos esses trechos separados, dá para perceber um certo desespero. Ele passa a mão no rosto, ele fica muito vermelho. Vamos ver então esse trecho que o Jota Vamos está comentando aí. Pode rodar o trecho e aí a gente volta na sequência a falar com o Jota. Não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar em casos violentos, como é o tratado nestes autos. Me parece, artigos 318 e 318, enfim. Tá, então, o comportamento dele, bem diferente, como eu disse no início, daquele que nós vimos durante a sua prisão em flagrante. E logo depois vem, como a gente vai ver agora, a decisão do juiz sendo proferida. Então, José, há uma acusação de tentativa de feminicídio, A mulher ainda não foi ouvida, foi hospitalizada. Se vier a óbito, passa a ser não uma tentativa, mas um homicídio consumado, qualificado, feminicídio contra a mulher, Diante da gravidade da situação, é decretada a sua prisão nesse momento. Você foi preso em flagrante. Nesse momento, a gente não vê elementos para que você fique em liberdade diante de toda essa gravidade e é convertido, então, em prisão preventiva. Tá, então, a decisão da justiça. E como eu disse, essa conversão da prisão em flagrante para preventiva significa que ele deverá ficar preso por tempo indeterminado, até quando a justiça achar necessário. Durante o processo, que outras pessoas serão ouvidas, tem ali as audiências a serem realizadas antes de ser determinado o julgamento dele diante desse caso. E ele demonstrou uma certa preocupação, perguntou inclusive da esposa. Você sabe se ela está bem? Não sabemos, tá bom? Porque a gente tem o que tem aqui, que ela foi hospitalizada, o motivo, tem as filmagens, essas coisas, tá bom, José? E não paramos por aí, Nader. Vamos trazer a atualização primeiro do estado de saúde da mulher, antes da gente trazer aqui no programa a participação dos policiais que prestaram atendimento à ocorrência. E eu já destaco aos nossos amigos e amigas que estão acompanhando.
são depoimentos fortes, principalmente da policial militar, da policial feminina, que conseguiu conversar com a vítima antes dela ser entubada pela equipe médica no local. Bom, primeiro o estado de saúde. A mulher de 46 anos permanece internada, em coma, na UTI do Hospital Universitário de Maringá. Está sendo esperada a abertura de uma vaga em um dos hospitais de Queimados aqui do estado, que é em Londrina, e o outro em Curitiba, para a transferência dela. De acordo ainda com a equipe médica, ela está respirando com a ajuda de aparelhos. Apesar de seu quadro clínico ser estável, o estado de saúde dela ainda é preocupante. É grave, com risco de morte. Bom, agora vamos trazer, Nader, um depoimento que nós conseguimos dos policiais que participaram do atendimento a essa ocorrência. Tão forte quanto a imagem que nós acompanhamos da mulher em chamas, também é o depoimento ou os detalhes passados à delegada que registrou a situação na delegacia, da policial feminina, a policial militar que, junto com o companheiro de trabalho, prestou atendimento à ocorrência. Ela conversou com a vítima e a vítima relatou o que havia acontecido, apontando José Rodrigo Brandura, seu companheiro, como o autor disso tudo, ou seja, dizendo que ele havia tentado matá-la. Preste atenção no que vai dizer essa policial. Ele falava coisas assim meio sem nexo. No começo falou que foi ela, depois não sabe o que aconteceu, que não viu. Mas assim, ele aparentemente embriagado, né? Ele está embriagado. Então, ele passava uma informação, depois já passava outro tipo de informação. Bom, corrigindo, esse é o policial militar, né? Para a gente contextualizar o que ele disse que ali no momento da prisão, do atendimento da ocorrência, o José Rodrigo, ele tentou mentir, enganar, ele demonstrava um pouco alterado, confuso, e disse que não, foi ela que tentou contra a própria vida. A produção só me diz, eu sigo com o policial, porque nós temos então, Nader, como eu havia dito antes, né, esse depoimento forte da policial feminina. Bom, vamos acompanhar primeiro um outro trecho que nós separamos sobre, né, esse caso que nós trouxemos aqui, né, com cobertura ampla na televisão. Bom, nós temos agora ainda o policial militar que vai contar que descobriu que em 2024 a mulher que foi queimada pelo companheiro já havia registrado um boletim de ocorrência contra ele, também no âmbito de violência doméstica. Quanto a essa vítima especificamente, né, a Thaís Lacerda, o senhor chegou a ver se tem algum outro registro? Ela fez um registro contra ele. Tem um boletim de ocorrência registrado contra ele por lesão. Por lesão corporal, entendi. Então, 2024, ela já havia registrado um boletim de ocorrência, sendo esse então o segundo caso envolvendo o José Rodrigo. Isso porque em 2019 ele também respondeu a um inquérito policial por supostamente ter agredido uma ex-namorada e provocado um incêndio na residência dela com o objetivo de matá-la. Bom, e agora sim eu trago, Nader, aquilo que eu expliquei sobre a policial feminina. É importante a gente trazer essas partes na televisão para que as pessoas em casa entendam passo a passo de como é feito esse trabalho, né? Nós temos a prisão em flagrante dele, tem a versão que ele apresentou ali durante o depoimento dele para a delegada, mas é necessário também, nesse inquérito policial, ouvir aqueles que realizaram a prisão no local. Nós vimos o policial militar e agora nós temos o depoimento da policial feminina, que foi quem conversou com a vítima. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela foi, né, se tinha sido ele que tinha causado aquilo nela, né? E ela confirmou, falou que sim, falou que ele tinha jogado álcool e que posteriormente ele foi e ia ter o fogo nela. A equipe então, né, deu voz de prisão para ele e enquanto ela ainda estava consciente, nós fizemos alguns questionamentos para ela, né, como que tinha ocorrido ali os fatos. Ela relatou que eles tinham tido uma discussão, né, e que durante essa discussão ele teria jogado álcool ali e acendido o isqueiro. E como ela começou a pegar fogo, né, em desespero, ela foi ali buscar uma maneira de apagar o fogo, né, foi no tanque, posteriormente foi na piscina para apagar o fogo do cabelo. Ela ainda estava com os joelhos machucados, daí eu perguntei do que era e ela falou que
foi tentando chegar até a piscina para apagar o fogo do corpo. Posteriormente, né, ela chegar na piscina e conseguir apagar, ela relata que saiu de lá e foi até o banheiro. E aí ela pega uma caixa de ovos e começa a quebrar os ovos e jogar em si, né, diz ela, para tentar ali, melhorar a queimadura. Essa ação com os ovos, Nádia, era na tentativa de amenizar, né, a dor que ela estava sentindo. A imagem, como nós dissemos, ela é muito forte. Ela mostra o quão grave foi a situação, né? Aquela mulher em chão. É terrível, Nádia, é terrível. E também chocante, até para os policiais que têm certa experiência no atendimento a ocorrências, né, aqui na cidade, foi impressionante, chocante, se deparar com a vítima nessas condições e depois com a cena que eles encontraram dentro da residência. Veja o porquê. Tinha cabelo por toda a casa, né, cabelo dela, então tinha assim no tanque, no banheiro, na beirada da piscina, no quarto também, possivelmente ela andou, né, ali, não sei o que aconteceu, né, tentando acalmar ali a situação. E um fato relevante é que o caso ocorreu às 19h29. A equipe foi acionada, né, pelo SAMU já por próximo das 20 horas, né? Então, assim, passou um lapso temporal para acionamento até considerável, né, quando ocorre-se um fato desse fator. Para vocês verem o porquê, né, de tão forte, como eu disse, que era o depoimento dessa policial feminina. E é a única versão que se tem com relação à vítima. Porque depois dela conversar com a policial feminina contando o que havia acontecido em detalhes, ela precisou ser entubada, ou seja, foi induzida ao coma. E esse é um tratamento, ou essa é uma decisão médica, diante da situação de agitação da vítima. Ela estava reclamando de muita dor e por conta da dor, que é algo diferente no nosso corpo, o corpo reage, acelera o sistema nervoso, o coração, e isso não é bom, né, diante daquelas condições. Então, por isso é induzido ao coma, para que o batimento diminua, para que o corpo se acalme e assim possa responder melhor ao tratamento inicial dos primeiros socorros e os seguintes, né, na unidade hospitalar, como está acontecendo. Então essa é a única versão que se tem da vítima, da mulher de 46 anos, porque ela permanece internada em estado grave, esperando uma vaga em um dos hospitais de Queimados aqui do estado do Paraná. Então, Nader, nós temos aí essas atualizações que é importante a gente trazer na televisão, né, para mostrar o quão grave foi tudo isso e o quão necessário né, principalmente as mulheres se atentarem, né, para quem ela escolhe estar do lado e dividir a sua vida. Numa publicação nas redes sociais, uma ex-namorada chegou a comentar, do José Rodrigo, que se separou dele ao saber de histórias do passado onde ele já havia feito o que nós estamos contando agora. Eu falei aqui anteriormente que está no processo. A verdade, a gente tinha até falado com ela, mas não adianta expor, porque vai que daqui a pouco ele sai e resolve se vingar exatamente dessa outra mulher que agora segue a vida dela. Mas eu conversei com o doutor Marcelo Jacobowski, que assumiu o caso hoje, logo após a audiência de custódia, ele anexou o documento, sendo agora o defensor deste homem acusado dessa tentativa de feminicídio. E a entrevista com o doutor Jacobowski está aqui, ele mandou um vídeo pra gente. Ele parou o trabalho que ele estava fazendo na tarde de hoje, fora de Maringá, para mandar esse vídeo para a gente. Vamos ouvi-lo. Tivemos acesso na data de hoje aos autos e informamos que estamos realizando algumas diligências a fim de esclarecer e auxiliar a autoridade policial na apuração do ocorrido, a fim de entender o contexto fático, seus desdobramentos e se realmente o nosso representado ateou ou não fogo na vítima. Enfim, entender toda a dinâmica. Neste momento, a defesa busca evitar conclusões precipitadas. Certo, doutor Marcelo Jacobowski, obrigado por atender a nossa equipe, a nossa produção. E tá aí, nesse primeiro momento, obviamente, ele assumindo o caso hoje. Vamos acompanhar e saber aí do que vai ser nos próximos capítulos. Se há outras câmeras, há outras imagens, há provas. Ele diz em depoimento que há prints de discussão que ele já estava mandando a mulher para fora de casa e que não teria sido ele. Vamos acompanhar o que vai vir pela frente.